chuva daquela madrugada caía fina, quase tímida, mas dentro da pequena casa de madeira, o som da água parecia um lembrete cruel do que estava prestes a acontecer. Não havia gritos, não havia discussões, só existia um silêncio estranho, quase cortante. Enquanto Helena observava Eduardo colocar a última peça de roupa dentro da mochila surrada que ele usava desde a adolescência. O gesto dele era contido, cuidadoso demais, como se estivesse embalando não roupas, mas desculpas que nunca teria coragem de dizer. Helena não chorava. Não ainda. Havia passado muitos anos acreditando que lágrimas podiam reparar rachaduras. Naquela noite, tinha certeza de que não podiam. Ao lado dela, no corredor, estavam as portas entreabertas dos quartos das filhas. Clara, a mais velha, com seus 5 anos de imaginação vibrante, dormia abraçada a um ursinho, com a orelha costurada. Laura, com apenas 3, respirava pelo nariz de forma suave, sempre com a mãozinha fechada, como se tivesse medo de perder algo. Eduardo não olhava para os quartos. Ele sabia que se o fizesse, desistiria. "Você tem certeza?" Helena perguntou, e sua voz não tremeu. Eduardo respondeu apenas com um aceno quase imperceptível. O rosto dele estava pálido, cansado, cheio de sombras que não estavam ali semanas antes. Ou, talvez, estavam, mas ele havia escondido bem demais. Helena encostou-se na parede fria. O cheiro de café requentado ainda pairava no ar, porque ela não conseguia fazer nada além de repetir gestos automáticos naquela noite. Nos últimos meses, os dois tinham entrado em uma espiral estranha, menos discussões curtas, intervalos longos de silêncio, promessas murmuradas sem convicção, mas nada, absolutamente nada, tinha preparado Helena para aquele momento. "Elas vão sentir a sua falta menos", disse ela. Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Era como se tudo o que pudesse dizer fosse pequeno demais diante do estrago que estava prestes a causar. Ele apenas baixou os olhos para a mochila, fechou o zíper e respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar num mar gelado. "Eu não consigo ficar." Helena menos, ele murmurou. "Eu falhei. E continuo falhando. Cada dia que passo aqui, eu sinto que me afundo mais." "Todos nós falhamos," ela respondeu, num fio de voz. "Mas a gente aprende, a gente tenta." "Eu não consigo." "Não agora." Eduardo passou a mão pelos cabelos, nervoso. Helena observou. Aquele gesto era dele desde o tempo em que se conheceram, quando eram jovens, ainda cheios de promessas. Agora, parecia o gesto de alguém prestes a desaparecer. "E as meninas?" Helena perguntou, com um aperto quente no peito. Eduardo respirou fundo, como se a pergunta fosse uma faca entrando devagar. "Um dia, quando elas forem maiores, talvez entendam." Helena quase riu. Um riso amargo. "Não, Eduardo, elas não vão entender. Elas vão aprender a viver sem você. Isso é diferente." Dessa vez, ele olhou para as portas entreabertas. Viu apenas sombras suaves, móveis infantis, um pedaço de um desenho de giz colado na parede. Mas bastou, o olhar dele se tornou turvo, e ele desviou rapidamente, pisando quase sem som no chão de madeira. "Eu sinto muito," ele conseguiu dizer e parecia sincero, mas Bácio, sentir não muda nada. A voz de Helena era firme agora, mas por dentro tudo desmoronava.
Ela via o homem que amou se transformar num estranho, alguém que preferia fugir a lutar. Você não vai se despedir delas? Ele balançou a cabeça negativamente. Seria pior. Eu não consigo. Helena deu um passo à frente. Então olhe para mim e diga que está fazendo a coisa certa. Eduardo ergueu o rosto. Os olhos dele encontraram os dela, e por um instante o tempo pareceu voltar. Ela viu o garoto de 18 anos que prometeu o mundo, o marido que construiu aquela casa com as próprias mãos, o pai que ensinou Clara a andar de bicicleta. Mas tudo isso estava se desfazendo, coberto pela sombra do homem que ele era agora. Eu não posso, ele disse com a voz embargada pela primeira vez. Ele pegou a mochila, colocou-a nas costas e caminhou até a porta. Cada passo dele no chão de madeira parecia um baque no coração de Helena. Ele abriu a porta e a chuva fina entrou, molhando o tapete de boas-vindas. Ele não olhou para trás. Apenas saiu e fechou a porta com um clique suave. Helena ficou parada, ouvindo o som da chuva, que agora parecia mais forte. O silêncio dentro da casa era absoluto, pesado. Era o som do vazio. Ela caminhou lentamente até a porta do quarto das filhas, olhou para os rostos serenos delas e soube que a parte mais difícil viria com o amanhecer. Teria que explicar o inexplicável. Teria que ser forte por 3. Lágrimas quentes finalmente rolaram pelo seu rosto, não de tristeza pela partida dele, mas pela força que sabia que precisaria ter. O silêncio de Eduardo tinha ido embora com ele, mas o eco da sua ausência ficaria para sempre. E naquela noite, sob o som da chuva, Helena começou a se preparar para reconstruir um mundo a partir dos destroços que ele deixou. Essa é uma história sobre as dores silenciosas que muitas vezes marcam o fim de um relacionamento. Se você, ou alguém que conhece, está passando por um momento difícil, lembre-se de que não está sozinho. Procurar apoio de amigos, familiares ou profissionais de saúde mental pode fazer toda a diferença. Cuidar de si mesmo é o primeiro passo para a cura. Obrigado por assistir e se gostou dessa reflexão, não se esqueça de se inscrever no canal. Helena não respondeu. Ela sabia que não adiantava. Eduardo então deu alguns passos em direção à porta. Parou quando ouviu um ruído suave, o rangido da cama de Clara. Ele congelou. Helena também, mas foi apenas a menina mudando de posição. Eduardo engoliu seco. A mão dele apertou a maçaneta da porta. A respiração ficou curta e, num impulso quase imperceptível, ele abriu a porta e saiu para a madrugada fria. Não olhou para trás. Não fechou a porta com força, apenas deixou que a chuva apagasse qualquer rastro. Helena ficou parada por alguns segundos. Não sabia quanto tempo. Apenas sentia o relógio interno se esvaziando. Quando finalmente se moveu, foi como se estivesse nadando contra uma correnteza pesada. Ela caminhou até a porta, fechou-a com cuidado, e só então permitiu que seu corpo desabasse. A vida não parou de imediato. A vida nunca para, ela só muda de forma. Nos dias seguintes, Helena tentava repetir sua rotina como se nada tivesse se rompido. Fazia café, esquentava o leite das meninas, arrumava suas mochilinhas. Clara perguntou 2 vezes por que o pai não voltava tarde da noite. Laura, que ainda mal entendia o mundo, apenas olhava para a porta às vezes, como se esperasse alguém entrar. Papai precisou viajar, Helena disse na primeira semana. Clara aceitou
por um tempo. Mas crianças sentem as ausências antes de entenderem as palavras. Ele não vai voltar, né? Perguntou Clara uma noite, enquanto ajudava a mãe a recolher brinquedos. Helena respirou fundo. Eu não sei, meu amor. Clara encarou o chão por alguns segundos. Tudo bem menos, disse, de um jeito que doeu ainda mais. A gente tem você. Helena sorriu com os olhos marejados, mas guardou as lágrimas para quando as meninas dormissem. Os meses se transformaram em anos. Aquela casa de madeira teve que ser deixada para trás quando o dinheiro ficou curto demais. Helena trabalhou como atendente de padaria, depois como auxiliar em um salão de beleza e alguns anos mais tarde conseguiu um emprego como secretária em uma clínica pequena. Nunca reclamou na frente das meninas. Nunca deixou que elas percebessem o quanto era difícil pagar o aluguel, preencher a geladeira, inventar motivos para que a ausência de Eduardo não parecesse um buraco. Mas Clara cresceu com uma maturidade silenciosa. Aos 9 anos, já ajudava a arrumar a casa e cuidava de Laura quando Helena chegava tarde do trabalho. Tornou-se uma menina responsável, observadora, do tipo que raramente dizia o que sentia, mas sempre percebia o que os outros escondiam. Laura, por outro lado, cresceu com uma energia vibrante, sorria para tudo, fazia perguntas demais, tinha curiosidade sobre o mundo, mas sempre que via uma figura masculina desconhecida, menos um vizinho, um entregador, um professor substituto, ficava observando por alguns segundos, como se procurasse algo, como se tentasse adivinhar um rosto que não se lembrava direito. Eduardo nunca escreveu, nunca telefonou, nunca tentou ver as filhas. Era como se tivesse se apagado da própria história. E Helena, embora magoada, tentava não alimentar ódio, apenas bíblia, até o dia em que encontrou, no fundo de uma gaveta esquecida, um envelope endereçado a ela. Não tinha selo. Era a caligrafia dele. O papel estava dobrado, gasto, como se tivesse sido escrito e reescrito muitas vezes. Não havia data, mas claramente era antigo. Dentro havia poucas linhas. Helena, eu não sei se um dia merecerei perdão. Não sei se conseguirei voltar, mas penso nelas todos os dias. Desculpa, Eduardo. Helena dobrou o papel devagar, sentindo uma mistura estranha de raiva, tristeza e alívio. Era a primeira prova, em anos, de que ele ainda existia. Ela não mostrou a carta às meninas. O tempo continuou. Clara entrou na adolescência, apaixonou-se pela fotografia e juntou dinheiro suficiente para comprar uma câmera usada. Começou a registrar tudo. A mãe arrumando a mesa, Laura dançando na sala, o entardecer visto da janela estreita do apartamento pequeno, onde viviam agora. Olhava para o mundo com uma intensidade silenciosa que impressionava os professores. Essa história nos mostra que o abandono deixa marcas profundas, mas também revela uma força que nem sabíamos que tínhamos. Se você já passou por algo parecido, saiba que não está sozinho. A jornada pode ser difícil, mas o amor e a resiliência podem reconstruir qualquer lar. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe suas experiências nos comentários. Até a próxima! Laura cresceu como um turbilhão. Era impulsiva, doce e forte. Tudo ao mesmo tempo. Encontrou no teatro um palco para sua energia sem fim. E cada peça da escola era um espetáculo onde seu brilho iluminava a casa inteira. Já Helena
Sua mãe envelheceu rápido demais. Carregava o peso de criar 2 filhas sozinha. Mas a alegria de vê-los crescer era seu combustível. E Eduardo, o pai, ele era apenas uma sombra na história delas. Um vazio que todos aprenderam a contornar. Até que, numa noite fria de inverno, tudo mudou. Clara, com 23 anos, e Laura, com 21, ajudavam a mãe a esvaziar a gaveta de um armário antigo. Entre álbuns velhos e documentos, Clara puxou um envelope amarelado. Ao ler o nome da mãe, sua testa franziu. Mãe. Ela chamou Helena, que empilhava livros na sala, voltou correndo ao ver o que a filha segurava. Seu coração quase parou. Isso é do papai? Laura perguntou, com os olhos arregalados. Helena sentou-se na beira da cama, o peito apertado. É uma carta dele. Com as mãos trêmulas, Clara abriu o envelope, como se tocasse numa relíquia frágil. Ela leu em silêncio, enquanto Laura se aproximava para ler por cima de seu ombro. O silêncio tomou conta do quarto. Ele pensava na gente, Lara sussurrou, a voz embargada. Pensar não muda nada. Ele não voltou, Clara respondeu, com uma frieza que nem ela mesma esperava. Helena respirou fundo. Eu não sei onde ele está. Nunca soube. Ele simplesmente desapareceu. Laura mordeu o lábio, tentando conter uma onda de sentimentos. E se ele estiver precisando da gente agora? Sozinho, nós já somos adultas. Talvez a gente devesse procurar por ele. Clara olhou para a irmã, depois para a carta que tremia em sua mão. Eu não sei se quero encontrá-lo, mas quer saber por quê? Laura rebateu. Certeira, a gente sempre quis saber. Helena olhava para as filhas com o coração na mão. Temia que essa busca revivesse dores antigas. Tinha medo do que poderiam encontrar, mas também temia o arrependimento de nunca terem tentado. Se vocês quiserem procurar, eu apoio, disse ela, por fim. Mas façam isso por vocês, não por ele. Clara guardou a carta no bolso. Vamos pensar. Mas a decisão já estava tomada. Ambas sabiam. Naquela noite, nem Clara nem Laura conseguiram dormir. No fundo do coração, cada uma carregava um vazio do mesmo tamanho, apenas expressado de formas diferentes. E pela primeira vez em anos, sentiram que talvez pudessem preencher esse vazio com respostas. No dia seguinte, a busca começou. Discretamente, Clara mergulhou em pesquisas, usou o nome completo do pai, procurou registros antigos, documentos, endereços. As informações eram escassas. Eduardo não usava redes sociais, não tinha deixado rastros. Era como se tivesse virado poeira no vento. Mas Clara não era de desistir fácil. Laura, por sua vez, vasculhava as próprias memórias. Buscava um cheiro, um som, um hábito, qualquer pequena pista. Mas era pequena demais quando ele partiu. As lembranças eram poucas e embaçadas. As 2 Irene, e se unidas por um mistério e separadas pelas próprias feridas, estavam prestes a embarcar na jornada mais importante de suas vidas. A busca pelo pai não era apenas sobre encontrá-lo, era sobre encontrar a si mesmas, sobre entender as peças que faltavam em seu próprio quebra-cabeça. O que elas iriam descobrir, e será que estariam preparadas para a verdade, qualquer que ela fosse? A jornada delas está apenas começando. Fique ligado para descobrir o que acontece a seguir. E não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo capítulo.
Dias se passaram. Depois, semanas. A busca por Eduardo era um processo lento e frustrante, cheio de becos sem saída, mas a persistência delas finalmente deu frutos. Um endereço esquecido em um arquivo público. Um antigo registro de emprego, uma referência cruzada que conectou todas as pontas soltas. Clara imprimiu cada documento, cada pequeno pedaço de informação e espalhou tudo sobre a mesa da sala. O que antes eram quebra-cobecas sem solução, agora começava a tomar forma. Talvez seja aqui, disse ela, apontando para uma cidade pequena, a algumas horas de distância. Laura olhou para o papel como se fosse um mapa do tesouro, uma promessa de respostas. Helena, a mãe delas, observava a cena em silêncio, um arrepio percorrendo sua espinha. Ela conhecia o peso daquela busca. Vocês têm certeza? Perguntou, com a voz carregada de preocupação. Clara e Laura se olharam, e um acordo silencioso foi selado. Está na hora. Clara respondeu com firmeza. Helena segurou as mãos das filhas, um gesto de apoio e proteção. Se encontrarem ele, e se ele não quiser ver vocês, lembrem-se de que isso não é culpa de vocês. Laura apertou a mão da mãe, buscando força naquele toque. Clara respirou fundo. Pela primeira vez, elas estavam prontas para enfrentar o passado. A estrada para a pequena cidade era estreita e sinuosa, cercada por campos que se estendiam até o horizonte. Clara dirigia com os dedos firmes no volante, o olhar focado no asfalto à sua frente. Ao seu lado, Laura segurava uma pasta com todas as informações. O possível endereço, o nome do antigo empregador, um registro de moradia de 8 anos atrás. Não havia garantia de que encontrariam Eduardo ali, mas havia esperança. E às vezes, a esperança é o combustível que nos move. O rádio estava desligado. O silêncio dentro do carro era denso, preenchido pelos pensamentos de cada uma. Clara, sempre a mais racional e contida, sentia o coração bater descompassado. Uma mistura de expectativa e uma raiva antiga que carregava desde a infância. Laura olhava pela janela, o reflexo mostrando seus olhos cheios de uma emoção que ela não conseguia nomear. Era medo. Talvez era saudade de algo que nunca teve. Era a necessidade de preencher o vazio que a acompanhava desde os 3 anos de idade. Você acha que ele vai estar lá? Laura perguntou, quebrando o silêncio. Clara demorou um instante para responder. Eu não sei, mas a gente precisa descobrir. Após quase 3 horas de viagem, elas chegaram. A cidade era um lugar pacato, de ruas estreitas e casas simples. Um cheiro de pão fresco vinha de uma padaria, e uma tranquilidade incomum pairava no ar. É estranho, murmurou Laura. Parece um lugar onde nada acontece. Clara estacionou o carro perto de uma praça e olhou ao redor. Vamos perguntar por ele. A primeira parada foi uma oficina mecânica. Um senhor de cabelos brancos limpava as mãos em uma toalha. Com licença, disse Clara. O senhor conhece alguém chamado Eduardo. Eduardo Alves. O homem pensou por um momento, coçando o queixo. Eduardo, o da pensão da dona Iracema? O coração de Laura disparou. Clara sentiu. Talvez faz tempo que estamos tentando encontrá-lo. O senhor continuou. Ele trabalha numa marcenaria, algumas ruas daqui, sempre quieto, na dele. Mora sozinho, eu acho. Ele apontou a direção. Sigam por aquela rua, virem à direita, depois
À esquerda, não tem erro. Elas agradeceram e saíram da oficina, parando na calçada por um momento, absorvendo a informação. Era real. Pela primeira vez em tantos anos, a busca tinha um destino. Elas estavam a poucos passos de encontrar o homem que era um fantasma em suas vidas. A jornada delas está longe de terminar. Se você quer saber o que acontece a seguir, se elas finalmente encontrarão seu pai e quais serão as respostas que ele dará. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Continue acompanhando essa história com a gente. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Book, está bem clara? Perguntou com a voz baixa. Laura respirou fundo, tentando encontrar o ar que parecia ter fugido. Não, mas vamos. Elas caminharam juntas pelas ruas estreitas, enquanto a luz do fim da tarde pintava tudo de dourado. Era uma beleza quase cruel para um momento tão doloroso. A marcenaria ficava no fundo de um terreno simples, rodeada por tábuas empilhadas e o som contínuo de uma serra elétrica. O cheiro de madeira recém-cortada dominava o ar. A garganta de Clara secou. Laura engoliu em seco. É agora. Elas atravessaram o portão lentamente. De costas, um homem trabalhava, totalmente concentrado numa peça de madeira. Seus cabelos eram escuros, mas já com fios grisalhos nas laterais. O corpo parecia cansado, mas ainda forte. As mãos, elas notaram, estavam marcadas por calos. Mãos de quem trabalhou a vida inteira. Clara deu 2 passos à frente, enquanto Laura permaneceu logo atrás, como uma sombra protetora. O homem nem percebeu que elas estavam ali. Com licença, Clara disse, com a voz firme. Ele desligou a máquina e o silêncio repentino foi ensurdecedor. Então, virou-se devagar. E o mundo parou. Era Eduardo, mais velho, mais magro, com olheiras profundas e uma tristeza que parecia ter se instalado permanentemente em seu olhar. Mas era ele, sem nenhuma dúvida. Ele franziu a testa ao vê-los, primeiro com estranhamento, depois com uma incredulidade que o fez cambalear. Clara, Laura. A voz dele tremeu ao pronunciar os nomes delas, e Clara sentiu como se levasse um soco no estômago. Laura deu um passo involuntário para a frente, seu corpo reagindo antes que a mente pudesse processar. Eduardo largou a peça de madeira que segurava, aproximou-se, mas parou a alguns passos de distância, com medo de se permitir sentir qualquer coisa. Meu Deus, ele murmurou. Vocês cresceram. É, Clara respondeu, a voz firme, mas baixa. Crescemos sem você. As palavras caíram como pedras pesadas no ar. Eduardo fechou os olhos por um segundo, como se tivesse levado um tapa. Laura tocou discretamente o braço da irmã, um pedido silencioso por suavidade, mas ela sabia que Clara precisava dizer aquilo. Era uma ferida que sangrava há anos. Eduardo respirou fundo, as mãos trêmulas. Eu não sei o que dizer, não sei como olhar para vocês depois de tudo. Clara manteve o olhar fixo nele, sem desviar. Então comece dizendo, por que foi embora? A pergunta pairou no ar, densa, carregada de 20 anos de silêncio e perguntas não respondidas. Eduardo levou a mão ao rosto, esfregando-o como se tentasse apagar a vergonha acumulada. Eu era covarde, ele confessou. Tinha medo de falhar, tinha medo de ser um pai ruim, tinha medo de não ser suficiente para vocês. Para Helena, eu me sentia preso em mim mesmo.
como se estivesse afundando, e achou que a solução era abandonar 2 crianças? Clara perguntou, a amargura pingando de cada palavra. Não, ele respondeu, a voz falhando. Mas eu me convenci de que vocês ficariam melhor sem mim. Laura deu um passo à frente, quebrando a tensão entre eles. A gente nunca ficou melhor sem você. Eduardo olhou para ela, e a dor em seu olhar era tão palpável que Laura sentiu um aperto no peito. Ele parecia menor, mais frágil do que na memória delas. Parecia carregar um mundo inteiro de arrependimentos nas costas. Eu pensei em voltar muitas vezes, ele disse. Todos os dias, na verdade. Mas cada dia que passava tornava mais difícil. O peso da vergonha ficou tão grande que eu não conseguia mais levantar. Então me escondi aqui. Virei um fantasma. Clara desviou o olhar por alguns segundos, lutando para controlar a tempestade dentro de si. Laura enxugou discretamente uma lágrima que escorria teimosa pelo seu rosto. A mãe recebeu uma carta sua, Clara disse, voltando a encará-lo. Uma só, sem data, sem explicação. Eduardo assentiu, a cabeça baixa em tristeza. Eu escrevia muitas, mas só consegui deixar aquela. Eu queria que vocês soubessem que eu nunca deixei de pensar em vocês. Nunca! Mas isso não muda nada, Clara retrucou, inflexível. Eduardo abriu a boca para responder, mas se calou. Ele parecia concordar. Não havia o que dizer. Laura respirou fundo, assumindo o controle. A gente não veio aqui para te punir, disse ela, com a voz suave, tentando construir uma ponte sobre o abismo que os separava. A gente veio por quê? Porque precisava entender, precisava olhar nos seus olhos e saber que você é real, que existe, porque crescer sem você foi como crescer com um buraco no peito. Nesse momento, Eduardo começou a chorar. Não era um choro alto, escandaloso. Era um choro silencioso, contido, como se estivesse segurando aquelas lágrimas por mais de 20 anos. Eu sinto muito, ele repetiu, a frase quase inaudível. Clara observou o pai por um longo tempo. Algo nela pareceu amolecer, uma rachadura mínima na armadura que construiu ao redor do coração. Mas ela não cedeu. Ainda não. A gente quer conversar, ela disse. Mas não aqui. N ou assim? Eduardo limpou o rosto com a manga da camisa, olhando ao redor, perdido. Tem um café ali na esquina? Ele sugeriu, a voz hesitante. Posso encontrar vocês lá? Clara assentiu. Laura também. A gente te espera, Laura disse. Eduardo parecia ao mesmo tempo assustado e aliviado, como alguém que recebe uma segunda chance que não sabe se merece. As irmãs saíram da marcenaria, deixando para trás o cheiro de madeira e o peso de 20 anos. A rua parecia mais silenciosa agora. O vento era frio, mas trazia uma sensação de leveza boc. Está bem, Laura? Perguntou a irmã. A preocupação evidente em sua voz. Não, Clara respondeu, mas eu precisava disso. Elas foram até o café. Era um lugar simples, com mesas de madeira e cheiro de bolo caseiro. Sentaram-se perto da janela. Clara estava inquieta, tamborilando os dedos na borda da mesa. Laura observava o movimento da rua, perdida em pensamentos. Alguns minutos depois, Eduardo chegou. Ele parecia nervoso, sem saber como se portar diante delas. Sentou-se devagar, mantendo uma distância respeitosa, como se tivesse medo de invadir o espaço delas. Obrigado por me deixarem vir, ele disse.
baixinho. Clara respirou fundo, reunindo suas forças. A gente quer entender. Só isso. Eduardo passou as mãos pelo rosto novamente. Ele parecia tão cansado que doía olhar. O encontro que demorou 20 anos para acontecer estava apenas começando. Se você já passou por uma situação de reencontro ou distanciamento familiar, sabe como esses momentos podem ser complexos e carregados de emoção. Deixe seu comentário contando sua história ou sua opinião sobre essa família. E se você está gostando, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação. Obrigado por assistir. Eu cresci com um pai que nunca me disse que me amava. Ele era um homem duro, que bebia demais. Eu prometi a mim mesmo que seria diferente. Mas quando vocês nasceram, o medo tomou conta de mim. O medo de repetir a história. O medo de falhar. Eu me senti pequeno demais. E em vez de pedir ajuda, eu fugi. Você não repetiu a história. Boc, fez pior, você não tentou. Vocês têm razão. Eu estraguei tudo. E pensei que ficando longe, eu não causaria mais danos. Foi a maior mentira que eu contei para mim mesmo. Como foi sua vida aqui? Sempre simples. Trabalhei na marcenaria desde que cheguei. Nunca me casei. Nunca tive outros filhos. Eu não conseguia seguir em frente. Não totalmente. A gente não veio pedir desculpa para você. E não veio buscar um pai perfeito. Só veio buscar a verdade. Eu posso contar tudo o que vocês quiserem saber. Eu devo isso a vocês. Então comece do começo. Tudo. Não pule nada. O homem na minha frente, meu pai, respirou fundo e começou a falar. Ele contou sobre a sensação de fracasso que carregava desde jovem. Um peso que o fazia se curvar antes mesmo de qualquer tempestade. Falou sobre as brigas silenciosas com a nossa mãe, Helena. Conflitos que nasciam não de raiva, mas de inseguranças que ele nunca teve coragem de admitir em voz alta. Eram fantasmas que só ele via, mas que assombravam a casa inteira. Ele descreveu as noites sem dormir, deitado na cama, encarando o teto escuro, com o peito apertado, pela certeza de que, a qualquer momento, falharia com a gente, suas filhas. Era um medo paralisante, uma profecia que ele mesmo se esforçava para cumprir. Ele falou sobre a vergonha profunda de se sentir incapaz, um sentimento que o corroía por dentro, fazendo-o acreditar que era menos homem, menos pai. E então, ele chegou ao momento da pior decisão da sua vida. Contou como, ao nos deixar Saint-José, ao mesmo tempo aliviado e completamente destruído, o alívio de fugir da responsabilidade que o esmagava, e a destruição de saber que tinha acabado de quebrar sua própria alma e os nossos corações. Enquanto ele falava, minha irmã, Laura, chorava em silêncio. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, traçando caminhos de dor antiga. Eu permaneci séria, tentando manter a compostura, mas meus olhos brilhavam, traindo a emoção que eu lutava para conter. Ele também chorou, várias vezes. Suas mãos, apoiadas na mesa da cafeteria, tremiam. Mas ele não parou. Pela primeira vez em décadas, aquele homem estava abrindo o peito inteiro, sem esconder nenhuma ferida, nenhuma cicatriz, nenhuma fraqueza. Quando ele finalmente terminou, o café ao nosso redor estava quase vazio. O sol já se punha, pintando o céu lá fora com tons de laranja e roxo.
Um fim de dia que parecia também o fim de um capítulo doloroso das nossas vidas. Eu não espero nada de vocês. Não espero perdão, não espero carinho. Só espero que vocês possam viver sem esse peso, que encontrem alguém melhor do que eu para chamar de pai. Mesmo que não seja eu. Eu respirei fundo, tentando colocar ordem no caos de sentimentos dentro de mim. Laura, sentindo minha agitação, pegou a minha mão por baixo da mesa. O toque dela era a única coisa que me mantinha ancorada. A gente não quer outro pai. Ele ergueu o olhar, surpreso. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, encontraram os dela. A gente queria você, sempre quis. Foi a minha vez de quebrar. Uma única lágrima escapou, rolando quente pela minha bochecha. Foi o suficiente para derrubar a muralha que eu construí ao redor do meu coração por tantos anos. Eu não sei se consigo te perdoar agora, mas eu quero tentar. É por isso que estamos aqui. Ele colocou as mãos no rosto e o som do seu choro preencheu o silêncio do café. Era um choro de dor, de arrependimento, mas talvez, pela primeira vez, também de um pingo de esperança. Laura enxugou as próprias lágrimas, assumindo o controle da situação. Vamos devagar, a gente quer te conhecer, de verdade. Não o homem que você acha que foi, mas o homem que está aqui agora. Ele assentiu, a emoção tornando difícil para ele falar. Eu topo qualquer coisa que vocês quiserem. A gente só quer a verdade e tempo. Pô, ele sorriu pela primeira vez, desde que nos sentamos. Um sorriso pequeno, tímido, quebrado pelas lágrimas e pelos anos de tristeza. Mas era real. Eu tenho todo o tempo que vocês quiserem. Laura e eu nos entreolhamos. Sabíamos que aquele era apenas o começo. Havia um oceano de dor para atravessar, um labirinto de mágoas para entender e um castelo em ruínas para reconstruir. Mas, pela primeira vez na vida, nós duas sentimos que o vazio dentro de nós tinha encontrado uma borda. Não estava preenchido. Não ainda. A dor e a raiva continuavam lá. Mas agora havia um caminho. E às vezes, ter um caminho para seguir é a coisa mais importante do mundo. Os dias seguintes não foram simples. Também não foram devastadores. Foram humanos. Clara e Laura visitaram Eduardo mais algumas vezes naquela cidade pacata, sempre com passos cuidadosos, como quem aprende a caminhar novamente. Nenhuma delas queria que esse reencontro se transformasse num atropelo emocional. Era um processo lento, feito de pausas, silêncios, perguntas e respostas difíceis. A cada encontro, algo pequeno mudava. No terceiro dia, Eduardo levou as duas até a pensão simples onde morava. Era um quarto minúsculo, com paredes descascadas e uma janela que rangia quando o vento soprava mais forte. Havia poucos móveis, uma cama estreita, um armário com a porta torta, um criado mudo com uma luminária antiga e, sobre a mesa, quase como um altar improvisado, um pequeno envelope dobrado, desgastado pelo tempo. Ele olhou para elas, com os olhos baixos, e disse: "É a carta que deixei para vossa mãe. Eu fiz uma cópia no dia em que escrevi. Nunca consegui deitar fora." Clara pegou no envelope. A caligrafia era tremida, mas ela reconheceu-a. Um arrepio subiu pela sua espinha. Laura, tocando a borda do papel, perguntou: "Guardaste isto durante todos estes anos?"
Eduardo assentiu. Era a única coisa que eu tinha de vocês. E a única coisa que me lembrava que eu precisava, um dia, criar coragem. Clara devolveu o envelope, cuidadosa, como se estivesse a entregar uma peça frágil de um passado que pela primeira vez conseguia tocar sem quebrar. Então, ela olhou-o nos olhos e perguntou diretamente: ainda tens medo de nós? Eduardo engoliu em seco. Tenho, mas menos do que antes. Laura sorriu. Um sorriso triste, mas com doçura. É um começo, ela disse. Os dias seguintes foram preenchidos com conversas que navegavam entre lembranças distantes e curiosidades triviais. O tipo de conversa que famílias constroem ao longo de anos, mas que eles tentavam reconstruir em semanas. Clara contou sobre a sua paixão pela fotografia, como a câmera se tornou o seu refúgio quando o mundo parecia grande demais. Mostrou-lhe algumas fotos no telemóvel, imagens do mar, do rosto de Laura na adolescência, de Helena rindo enquanto tentava esconder o cansaço. Eduardo olhou para cada imagem com um cuidado reverente. Tens um olhar que eu nunca tive, ele disse, admirado. Clara sentiu o peito aquecer, mas desviou o olhar. As barreiras ainda estavam lá. As sombras ainda existiam. Laura falou sobre o teatro, sobre a sensação de subir no palco e transformar-se em alguém completamente diferente. Eduardo ouviu com admiração genuína. Eu queria ter visto alguma peça tua, ele confessou. Laura sorriu e brincou. Eu posso fazer uma para ti. Um dia, só tu na plateia. E pela primeira vez, Eduardo riu. Um riso tímido meio enferrujado, mas era um riso genuíno. E esse som quebrou um pouco mais do gelo que os separava. No quarto de Clara, sugeriu que fossem caminhar pela cidade. Andaram pelos campos ao redor, onde o vento parecia carregar histórias antigas e o céu era tão vasto que parecia caber dentro de qualquer coração apertado. Enquanto caminhavam, Laura perguntou: achas que a mãe ficaria zangada por estarmos aqui? Clara abanou a cabeça. Não, acho que ela sempre soube que este momento chegaria. Eduardo caminhava alguns passos atrás delas. Olhava para as duas com uma mistura de orgulho e arrependimento constante. Era como se o seu cérebro tentasse, a cada segundo, registrar o facto de que as suas filhas estavam ali, vivas, crescidas, caminhando ao seu lado. Clara percebeu aquele olhar intenso. Por um momento, ela permitiu-se sustentar o olhar dele. O que foi? Ela perguntou. Eduardo respirou fundo. É que vocês cresceram tão bem, tão fortes. Mesmo sem mim, o coração de Clara apertou-se. Não foi fácil, respondeu ela, mas a mãe deu tudo o que tinha. Tudo. Eduardo desviou o olhar para o chão, derrotado. Ela sempre foi mais forte do que eu. Clara parou de caminhar, fazendo com que ele também parasse. Ela foi forte, porque precisou ser. E nós também. Mas isso não quer dizer que não doeu ou que não deixou marca. Eduardo assentiu, engolindo a própria culpa como um remédio amargo. Eu sei. E não há um dia em que eu não pense nisso. Laura colocou a mão no ombro da irmã, num gesto de quem pede calma. Mas Clara estava calma. Pela primeira vez, ela falava assim, sem raiva, sem explosões, apenas com a verdade crua, que finalmente conseguia colocar para fora. Ela continuou olhando-o firmemente. Eu não sei se consigo chamar-te de pai. Ainda não. Eduardo fechou os olhos por um instante. Eu não mereço que me chamem assim. Não é sobre merecer,
disse Clara. É sobre sentir. Laura respirou fundo e a sua voz saiu quebrada, mas sincera. Eu sempre te chamei assim na minha cabeça. Mesmo sem me lembrar direito, não sei porquê. Talvez porque eu precisava acreditar que alguém, um dia, ia voltar. Aquela confissão foi um golpe para Eduardo. Ele levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas. Eu voltei tarde demais. Mas foi Laura quem o confortou. Mas tu voltaste. E nós viemos. Isso é muita coisa. Clara sentiu. Até ela sabia que era verdade. No silêncio que se seguiu, entre os campos e o céu aberto, os três sabiam que aquele era apenas o começo. O caminho seria longo, mas pela primeira vez, eles estavam a caminhar juntos. A história deles, cheia de dor e ausência, estava finalmente a ganhar um novo capítulo. E que capítulo será esse? Só o tempo dirá. No quinto dia, decidimos voltar para casa. Era hora de contar tudo para nossa mãe. O caminho de volta foi silencioso, mas não era um silêncio pesado. Pelo contrário, parecia que finalmente havia espaço para respirar, como se um nó tivesse sido desfeito no ar que nos cercava. Quando entramos em casa, Helena estava sentada à mesa da cozinha. Seus olhos nos encontraram, e neles vimos uma mistura de expectativa e medo. Oh? Ela perguntou, a voz tremendo só um pouquinho. Sentamos com ela e contamos tudo, cada detalhe, cada gesto, cada palavra que trocamos com ele. Mamãe ouviu em silêncio absoluto. Suas mãos tremiam discretamente sobre a mesa, mas ela se esforçava para manter a compostura. Quando terminamos, ela encheu os pulmões de ar e soltou devagar, como se estivesse aliviando uma pressão que carregou por décadas. Ele mudou. Ela perguntou. Muito. Laura respondeu sem hesitar. Está arrependido? A pergunta dela já trazia a resposta. Mas ela precisava ouvir. Demais, eu disse. Mamãe olhou para nós, depois para o vazio da mesa. Seus olhos marejaram. Eu não sei o que sentir, confessou. A voz frágil. Eu segurei a mão dela. Você não precisa decidir agora. A gente também não decidiu tudo ainda. Laura deu um sorriso leve. Mas mãe, acho que você devia ver ele. Helena prendeu a respiração por um instante. Eu não sei se consigo. Só olhar, eu disse, tentando acalmá-la. Nada mais. Não precisa falar com ele. Nem perdoar. Só ver. Ela ficou pensando por um longo tempo. Então, lentamente, balançou a cabeça em um sim. No final daquela semana, nós três voltamos para a pequena cidade. Eduardo nos esperava na praça, de pé, com as mãos juntas na frente do corpo, como alguém prestes a enfrentar um julgamento. Quando ele viu Helena ao nosso lado, seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Ele ficou paralisado. Não sabia se aproximava, se ficava parado, se fugia. Helena respirou fundo e deu alguns passos na direção dele. Eduardo continuou imóvel. Por um instante que pareceu durar uma eternidade, eles ficaram frente a frente. 20 anos de ausência pairavam entre os dois, como uma parede invisível. Eduardo abriu a boca para falar, mas Helena levantou a mão. Não quero ouvir desculpas, ela disse, a voz tranquila, mas firme. Não agora. Ele fechou a boca e engoliu em seco. Eu só queria. Ele começou, mas parou. Baixou o olhar. Obrigado por vir. Minha mãe observou o rosto dele. As rugas profundas, o arrependimento, impregnado no olhar. Ele realmente não era mais o homem de suas memórias, menos nem o homem que ela amou,
nem o que odiou. Era outra pessoa, alguém quebrado, mas tentando se reconstruir. Eu não vim por você, ela afirmou. Vim pelas nossas filhas. Elas merecem respostas. Merecem paz. E se você pode dar isso a elas, eu não tenho o direito de impedir. Eduardo ergueu os olhos, surpreso. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Quero dar tudo o que puder, ele disse, a voz falhando, mesmo que seja pouco. Helena assentiu. Então comece devagar e não desapareça de novo. Ele colocou a mão no peito, como se fizesse um juramento silencioso. Eu observava os dois, sentindo uma mistura de dor e alívio. Ao meu lado, Laura segurava o choro, sem muito sucesso. Aquele momento não era um final feliz, não era um perdão completo, nem um recomeço romântico. Era apenas humano. Era um primeiro passo. E por enquanto, era o suficiente. Com um tempo, e só com um tempo, os encontros se tornaram mais frequentes. Primeiro, só com as filhas. Depois, ocasionalmente, Helena também aparecia, embora sempre mantivesse uma distância emocional, respeitosa. Nesses encontros, Eduardo mais escutava do que falava, talvez porque soubesse, no fundo, que sua presença ali era um privilégio que ele mesmo tinha destruído anos antes. Eu continuei lutando com meu próprio coração. Em algumas semanas, a raiva voltava com força. Em outras, eu sentia saudade de uma figura paterna que nunca tive. Mas eu continuava indo, porque uma parte de mim precisava descobrir o que era ter um pai presente, mesmo que tardiamente. Laura se aproximou dele mais rápido. Ela sempre teve mais facilidade em enxergar a luz nos espaços vazios. O carinho dela era espontâneo, e Eduardo recebia cada gesto como se fosse algo precioso e frágil, sempre com medo de quebrar. Helena, mesmo sem admitir, observava tudo de longe. Às vezes, eu a via sorrindo sozinha, quando eu saía para encontrar nosso pai, com menos resistência do que no início. Outras vezes, eu a encontrava chorando baixinho. Talvez ao perceber que, apesar de toda a dor, havia uma paz nova dentro de casa. Uma paz que nunca tinha existido antes. Os meses foram passando. No meu aniversário de 24 anos, decidimos comemorar na casa nova da mamãe. Um lugar pequeno, simples, mas muito aconchegante. E Eduardo foi convidado. Fiquei surpresa comigo mesma, por realmente querer que ele estivesse lá. Laura, animada como sempre, ajudou a preparar tudo. Mamãe estava nervosa, mas disfarçava bem. Quando Eduardo chegou, ele trazia uma pequena caixa de madeira, feita por ele mesmo. Fiquei alguns segundos, encarando o presente. Fiz isso para você, ele disse. Não sei se vai gostar. Eu abri a caixa. Dentro havia um porta-retratos artesanal. As laterais tinham pequenas gravações, linhas e formas que lembravam os desenhos das minhas fotografias. Era simples, mas muito bonito. E tinha esforço ali. Tinha cuidado. Naquele momento, senti algo quebrar dentro de mim. Mas, dessa vez, foi para o bem. Obrigada, eu disse. E minha voz saiu firme. Eu gostei muito. Ele sorriu. Um sorriso tímido, contido, quase inseguro. E aquele foi o primeiro sorriso dele que realmente encontrou um lugar dentro de mim. Laura nos abraçou, sem nenhuma cerimônia. De longe, vi Helena nos observando, com lágrimas discretas nos olhos. Não eram lágrimas de dor,
mas de alívio. No final da noite, saí para respirar o ar frio na varanda. Eduardo me seguiu, mantendo uma distância respeitosa. Posso? Ele perguntou. Eu assenti. Ficamos olhando para o céu por alguns segundos. Havia poucas estrelas, mas eram suficientes. Eu nunca imaginei isso, ele disse baixinho. Eu também não, respondi. Ele respirou fundo. Eu sei que não mereço nada disso, nem esse momento, nem você estar aqui. Mas eu agradeço todos os dias por vocês terem vindo até mim. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, não vi o homem que foi embora. Vi o homem que estava tentando ficar. O perdão. Comecei, escolhendo as palavras com calma. Não é algo que acontece de uma vez. É um processo. Às vezes dói, às vezes anda para trás. Mas eu quero tentar de verdade. Eduardo fechou os olhos, emocionado. Isso é mais do que eu imaginei um dia receber. Olhei para minhas próprias mãos. Eu não vou esquecer o que você fez. Nunca. E não vou fingir que não doeu. Mas eu também não quero carregar ódio pro resto da vida. Não quero deixar essa dor definir minhas relações. Se eu posso reconstruir alguma parte disso, eu quero... Ele enxugou o rosto rapidamente. Obrigado por tentar, por me dar uma chance de ser alguém melhor. E ali, sob o céu estrelado, nós demos mais um passo. Não para apagar o passado, mas para construir um futuro onde a paz, finalmente, pudesse ter um lugar. Clara respirou fundo. A gente não pode mudar o passado, mas pode escolher o que fazer com o que resta dele. Eduardo assentiu. E eu escolho ficar sempre que vocês quiserem. Clara deu um pequeno sorriso. Sincero. Então fica. Ele sorriu de volta. E naquele instante, mesmo sem dizer em voz alta, ambos souberam que algo dentro deles tinha finalmente encontrado um ponto de descanso. A vida não virou um conto de fadas. Eduardo não se transformou magicamente no pai perfeito. Clara não deixou de sentir mágoa de vez em quando. Laura não deixou de se perguntar como teria sido crescer com ele. E Helena não apagou as noites em claro, as dificuldades, o peso que carregou por 20 anos. Mas a vida ganhou novos contornos. Clara começou a visitá-lo uma vez por semana. Às vezes, só conversavam. Às vezes, caminhavam em silêncio. Às vezes, brigavam. Discussões pequenas, humanas, que terminavam com pedidos de desculpas sinceros. Laura desenvolveu uma relação mais leve e calorosa. Eduardo assistiu a uma de suas peças de teatro pela primeira vez e chorou na plateia, sem vergonha alguma. Helena, com o tempo, passou a falar com ele de forma mais natural. Não eram amigos, não eram um casal, não eram inimigos. Eram dois adultos que compartilhavam um passado, duas filhas e uma história que machucou, mas também construiu. Com o passar dos anos, o que antes era um abismo, virou apenas uma ponte, estreita, mas possível de atravessar. Anos depois, quando Clara e Laura já estavam em seus 30 e poucos anos, Eduardo caiu doente. Não foi algo súbito, nem dramático, mas silencioso como tudo na vida dele sempre fora. As filhas o acompanharam. Clara levava livros e conversava com ele por horas. Laura fazia piadas, encenava trechos de peças, enchia o quarto de energia. Helena visitou algumas vezes, sempre levando sopa, sempre perguntando se ele precisava de algo. Ele sempre precisava, menos
do que admitia. Em uma tarde específica, Clara sentou ao lado da cama dele. O sol entrava pela janela, desenhando sombras no chão. Eduardo olhou para ela com ternura. Você se tornou tudo que eu imaginei e tudo que eu nunca mereci. Ela respondeu. Eu me tornei porque a mãe segurou tudo. Mas você faz parte disso agora, de outro jeito. Ele sorriu, fraco. Obrigado por me perdoar. Clara segurou a mão dele. Eu não te perdoei num dia só. Ainda estou perdoando, mas hoje dói menos que ontem. Eduardo fechou os olhos. Isso já é tudo. Laura entrou logo depois, e os três ficaram conversando sobre coisas simples. O clima, o teatro, a vida. Helena chegou com uma sopa quente e ficou na porta, observando os três. Mesmo com toda a dor, havia uma paz profunda naquele ambiente. Uma paz construída tijolo por tijolo, ao longo dos anos. Quando Eduardo finalmente se foi, não foi sozinho. Clara estava segurando sua mão. Laura estava encostada na parede, tentando conter o choro. Helena estava ali também, silenciosa, com as mãos entrelaçadas. Não houve palavras grandiosas. Ele apenas olhou para as filhas uma última vez, com um amor tão grande e sincero que parecia impossível ter vivido tantos anos sem mostrá-lo. E com um suspiro leve, partiu. Clara chorou, Laura soluçou. Helena, mesmo forte como sempre, deixou que as lágrimas corressem, mas nenhuma delas chorou de vazio. Choraram de despedida, de saudade, de gratidão pelo tempo recuperado, mesmo que tardio, mesmo que imperfeito. Meses depois, Clara colocou no porta-retratos que Eduardo fez uma fotografia das três juntas. Ela, Laura e Helena, sorrindo em um almoço de domingo. Colocou o porta-retratos sobre a mesa da sala. Olhou para ele longamente. A gente conseguiu, ela disse baixinho. Laura apareceu atrás dela, abraçando sua cintura. Conseguimos, respondeu. Helena, da cozinha, sorriu ao ouvir. E por um instante, só um instante, o mundo pareceu completo. Não porque as feridas desapareceram, não porque o passado foi apagado, mas porque elas escolheram, juntas, transformar dor em ponte. E Eduardo, mesmo quebrado, escolheu atravessá-la. O perdão não reescreveu a história, mas permitiu que todas elas escrevessem um final diferente. Um final onde, apesar de tudo, o amor, silencioso, imperfeito, tardio, finalmente encontrou um lugar para ficar. Crescer não é deixar de sentir, mas aprender a olhar para trás, sem permitir que o passado dite quem você deve ser. E essa história nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe um caminho de volta. Mas ele só se revela para quem tem coragem de pedir perdão. Naquele abraço final, cheio de soluços e respirações descompassadas, três vidas se ajustaram como peças que, por décadas, tentaram se encontrar no escuro. Ali, sem testemunhas, sem plateia, aconteceu algo que o mundo não consegue medir. O perdão que liberta, o reencontro que cura, o amor que renasce, quando ninguém mais acredita. Porque no fim a verdadeira história não foi sobre abandono, dor ou distância. Foi sobre reencontro, sobre a força de duas meninas que se tornaram mulheres sem deixar que a mágoa as transformasse. Foi sobre um pai que tropeçou, caiu, errou e mesmo assim escolheu
tentar de novo. E foi sobre o destino, que às vezes demora, mas sempre cumpre o que promete. Unir de novo aqueles que, no coração, nunca deixaram de ser família. Talvez seja isso que torna essa história tão poderosa. Não o drama, mas a coragem. A coragem de olhar para o passado sem medo. A coragem de estender a mão. A coragem de perdoar. E, sobretudo, a coragem de recomeçar. Quando finalmente se despediram naquela noite silenciosa, as três almas sabiam, sem uma palavra, que aquele não era o fim da história. Era o começo. O começo de uma família inteira outra vez. O começo de um futuro que elas, enfim, mereciam. O começo de uma paz tão grande, tão profunda, que só quem já chorou muito consegue reconhecer. E foi assim que tudo o que parecia perdido se encontrou. Se você sentiu essa história no coração, se ela te emocionou ou te fez lembrar de alguém especial, então você está no lugar certo. No canal Luz de Histórias, cada vídeo é feito para iluminar memórias, tocar a alma e transformar emoções em cinema. Inscreva-se no canal para receber mais histórias profundas, humanas e inesquecíveis. Ative o sininho para não perder nenhum novo episódio. Curta o vídeo para que essa história alcance mais pessoas que precisam ouvir algo assim hoje. Comente contando o que mais te tocou. Sua voz faz parte dessa família e compartilhe com alguém que ama histórias que aquecem o coração. Aqui, você nunca assiste apenas um vídeo. Você sente, você vive, você se conecta. Bem-vindo à Luz de Histórias, onde cada narrativa acende algo dentro da gente.